Imagine uma guerra, mas não uma guerra com tiros, explosões ou exércitos marchando pelas ruas. Esta guerra começou com pequenos silêncios, com decisões invisíveis e acontecimentos tão discretos que ninguém percebeu que estava vivendo no meio dela. Uma guerra que passou completamente despercebida. O primeiro sinal surgiu quando os satélites começaram a registrar interferências estranhas. Na época, os operadores simplesmente culparam as tempestades solares. Logo depois, redes de comunicação em todo o mundo começaram a falhar por alguns segundos. Segundos tão curtos que pareciam apenas quedas de energia momentâneas, pequenos soluços na tecnologia. Mas não eram. Eram ataques calculados, testes de alcance, golpes aplicados como quem toca suavemente na porta antes de invadir uma casa. Olá! Antes de continuarmos essa história intrigante, por favor, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com um amigo e se inscreva no canal para não perder mais curiosidades incríveis como esta. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos voltar à nossa guerra silenciosa. Enquanto a tecnologia dava esses sinais discretos, no cenário mundial, diplomatas notavam mudanças súbitas em acordos internacionais. Países que antes cooperavam, de repente, passaram a agir de forma estranhamente coordenada. Quase como se estivessem respondendo a uma força única e oculta. Um maestro invisível, regendo uma orquestra de nações. E mesmo assim, nada disso aparecia nos noticiários. Nenhum tanque cruzou fronteiras. Nenhum míssil foi lançado. Nenhum exército foi visto. A verdade é que a guerra estava acontecendo nos lugares para onde ninguém olha. Em laboratórios secretos, códigos de segurança eram quebrados. Em servidores subterrâneos, massas de dados eram roubadas. Em redes anônimas na internet, mensagens criptografadas mobilizavam grupos inteiros para ações coordenadas. Era uma guerra de sombra contra sombra, travada no escuro. Uma guerra silenciosa, invisível e, por isso mesmo, absolutamente devastadora. O estopim, o momento em que a tensão quase transbordou para o mundo visível, ocorreu quando uma grande metrópole ficou completamente paralisada por exatamente 12 minutos. Sem luz, sem sinal de celular, sem tráfego, sem comunicação, um blackout total. Oficialmente, as autoridades chamaram o incidente de uma falha técnica em grande escala. Mas os especialistas, aqueles que entendiam a fragilidade da nossa infraestrutura, sabiam a verdade. Ninguém derruba uma cidade inteira. Por acidente, foi um ataque. A partir daquele dia, o conflito invisível se intensificou dramaticamente. Enquanto a população mundial seguia sua rotina normal, indo para o trabalho, para a escola, vivendo suas vidas, dois grandes blocos de poder travavam batalhas inteiras, que duravam apenas milissegundos. Eles disputavam o acesso a informações, sabotavam sistemas críticos e tentavam controlar cada centímetro do mundo digital. Era uma nova forma de guerra, onde os soldados eram programadores geniais, as armas eram linhas complexas de código, e os territórios a serem conquistados eram servidores remotos espalhados pelo globo. Mas então, quando o jogo parecia definido entre dois grandes jogadores, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma terceira facção completamente desconhecida entrou silenciosamente na disputa. Não era um país, não era um governo, não era uma megacorporação. Ninguém sabia quem eles eram, e seus alvos eram diferentes. Eles não atacavam estruturas militares ou grandes bancos. Em vez disso, eles apagavam arquivos específicos. Fichas criminais desapareciam dos sistemas da polícia. Dívidas antigas eram zeradas nos registros dos bancos. Registros de propriedades eram alterados ou simplesmente deletados. À primeira vista, parecia puro caos. Mas, olhando mais de perto, as ações eram cirúrgicas, precisas. Alguém estava por conta própria, reajustando o equilíbrio do mundo por dentro, sem pedir autorização a ninguém. E isso desequilibrou tudo. Os dois blocos de poder originais, sentindo que estavam perdendo o controle, começaram a assumir riscos muito maiores. Os ataques se tornaram mais agressivos, mais desesperados. Sistemas inteiros que antes eram apenas alvos de espionagem
começaram a colapsar de verdade. A guerra invisível ameaçava finalmente transbordar, se tornar visível e real para todos. Era apenas uma questão de tempo, até que seus efeitos atingissem o mundo físico de forma catastrófica. Mas, exatamente quando o colapso global parecia inevitável, quando o mundo estava à beira de um abismo digital, a guerra terminou. De repente, sem aviso, de um dia para o outro, as interferências nos satélites cessaram. As redes de comunicação se estabilizaram. Os sistemas críticos voltaram ao normal. Foi como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo tivesse acordado de um pesadelo que ninguém sabia que estava tendo. Nenhum vencedor foi declarado. Nenhum tratado de paz foi assinado. O conflito simplesmente desapareceu. Evaporou, deixando para trás apenas o silêncio. Hoje, existem várias teorias sobre o que realmente aconteceu. Alguns dizem que um dos lados obteve uma vitória tão esmagadora que conseguiu apagar todos os rastros da guerra, reescrevendo a história recente. Outros acreditam que aquela facção desconhecida, o terceiro jogador, conseguiu neutralizar os dois blocos principais, forçando um fim ao conflito. Mas há uma terceira teoria. Uma que é ainda mais inquietante. A teoria de que a guerra, na verdade, não acabou. Ela apenas mudou de forma... se escondeu ainda mais fundo, em camadas da tecnologia tão profundas que ninguém consegue mais enxergar. Porque, no fim das contas, a guerra mais perigosa não é aquela que explode em nossas telas, mas sim aquela que passa completamente despercebida. E hoje, cada vez que uma luz pisca sem motivo, cada vez que uma chamada de vídeo trava por um instante, cada vez que um sistema fica lento por um segundo a mais, algumas poucas pessoas no mundo se perguntam se não estamos, na verdade, ouvindo os ecos distantes daquela guerra silenciosa. A guerra que ninguém percebeu, mas que talvez nunca tenha realmente terminado. Gostou dessa história? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Obrigado por assistir e até a próxima.